aí pessoal, Mihalski Geek na área. Hoje vamos falar sobre Mao, grande mangá da escritora Rumiko Takahashi, que está sendo publicado pela Panini Comics aqui no Brasil desde setembro de 2021. Ah, mas só agora você vai falar? Só agora que eu comprei, né? Comprei até as 3 primeiras edições, né? Outro dia junto com umas pré-vendas lá no Amazon. Gostei, né? Gostei muito, apesar que tem uns pequenos problemas que eu vou comentar sobre ele. E acabei comprando as outras edições que também foram lançadas aqui, pelo menos até de número 13. Eu acho que já deve estar sendo 14 por aí também, mas eu comprei até número 13 numa promoção que estava tendo lá na Amazon também, com 50% de desconto. Antigamente é engraçado, né? O preço de 50% antes era o preço padrão, né? De R$ 9,90 a R$14, vai fazer o que, né? Agora é R$ 34,90 um negócio desse aí. Vamos fazer o unboxing dos mangás que eu adquiri, né? E outra coisa, por que eu demoro às vezes para fazer uma review ou alguma coisa assim? Porque eu penso assim, gente, eu prezo muito pela credibilidade. Ou seja, eu só vou falar algo que realmente eu usufruí. Ou seja, se eu vi o filme, se eu joguei o jogo, se eu li o livro ou se eu li a HQ ou o mangá. Eu não sou desses aí que diz, ai, nossa, eu joguei muito esse jogo quando era criança, não sei o que, e agora estou lá revendo isso aqui, sendo que o cara não jogou. Ah, eu vi isso, não sei o que também. Assim como tem muitos que falam, nossa, Star Wars Episódio 8 é muito bom, não sei o que. Não é nada, cara, é uma porcaria. Então eu também prezo pela minha opinião, né? Então vamos ser bem sinceros desde sempre aqui. Eu gosto de falar o que realmente eu usufruí e dou a minha opinião sobre o assunto, né? Aqui está, né? Mao 12,9. Veio no envelopinho aqui. Bizarro. Por que será que mandaram em caixa diferente? Ó, se fosse um unboxing em outro canal, uma caixa! Que incrível, né? Aqui não, né? Aqui não. Vamos lá. Vamos lá. Isso que eu já peguei o esqueleto ali atrás, né? Cabeça de bagre. Vamos lá. Aê, guri. Ah, eles mandaram em duas embora porque não coube dentro dessa caixinha aqui. Eu não queria mandar uma caixa maior. Só os maus da vida aí. Aqui está o restante dos maus. Em resumo, eu vou para ir no 4 ou 13. Mas olha só, eu curti e comprei. Eu ia comprar o Spectreman, né? Mas daí eu comprar isso aqui. Bom, Mao conta a história de obviamente o Mao, personagem principal, e da Naoka Kiba, na era Taisho. Como assim era Taisho? É que a nossa amiguinha, ela consegue viajar entre o presente e o passado, né? A era Taisho foi em 1923 por aí. Aí o que acontece? Ela sofreu um acidente terrível quando era criança e que ao cruzar a fronteira lá da galeria, ela vai acabar indo para esse período da era Taisho, lá onde se encontra com o protagonista do mangá. O problema é que aí ela descobre que está assim como ele, está amaldiçoada pelo Byoki, o gato demônio. E outros personagens acabam aparecendo, como por exemplo aí, a Ozumi, o Byakuya, que são Shikigamis, criados pelo Mao, um que é o assistente dele e outro que ele criou para ajudar ela. Nossa, essa spoiler só faz no 3. Ah, bom, deixa pra lá, agora já foi dando spoiler. Enfim, aparecem outros personagens e são bem cativantes, né? Bom, à primeira vista percebe-se que Mao é uma espécie de clone do próprio Inuyasha. Que assim como o cão demônio,
a Kagome vai parar no outro mundo, no caso passado, pelo poço próximo à casa dela lá. Já no caso de Mao, ela tem que cruzar lá a galeria e vai parar lá em Kanto, né? É mais ou menos na época do terremoto de Kanto que ocorreu mesmo lá em 1923. Ocorreu mesmo aquele terremoto lá. Daí a autora colocou uma história à parte, como se fosse as criaturas sobrenaturais que causaram os grandes incêndios e tal lá. Mas enfim, ele é meio que clone, né, do Inuyasha, e isso realmente acaba meio que pegando forte, assim, a mulher teve muita ideia de criar algo novo. Só que ao mesmo tempo que ela cria, no caso, algo parecido com o enredo original, uma coisa que eu devo admitir da Rumiko Takahashi é que seus personagens são extremamente carismáticos e cativantes, pessoal. Não existe personagem ruim, pelo menos na minha opinião, dessa autora. Eu comecei a ler, inclusive, o primeiro mangá que eu comprei aqui no Brasil foi exatamente Rama. Eu falo, nossa, então você começou a comprar mangá em 2001? Não. Falo o primeiro mesmo. Lá em 1998 pela editora Animangá. Quando ela trouxe o Rama no formato americano esquisito lá. Se fosse ainda naquele formato, acho que ia estar sendo publicado até hoje. Não ia ter acabado ainda o mangá. Mas enfim. É 2, 3 capítulos por edição. E foi ali que eu conheci o que era um mangá mesmo, né? Que é desenhado a preto e branco, etc. Que eu comecei conhecendo ali. E já logo de cara adorei os personagens, são muito carismáticos, inclusive os secundários. Rumiko Takahashi ela tem um trabalho muito minucioso em criar esses personagens, mesmo aqueles que quase não aparecem. Por exemplo, Dragon Ball eu curto muito, eu sou muito fã de Dragon Ball, mas uma coisa que eu questionava de Dragon Ball é que muitos personagens acabam simplesmente sumindo da obra, né? Infelizmente, veja o caso da Lante, por exemplo, que desapareceu. Só que daí, em entrevista, o Akira Toriyama falou que tinha esquecido dela, né? Mas colocou desculpa, foi atrás do Tenshinhan e tal, mas realmente, isso aí é uma coisa assim que é um ponto muito negativo em Dragon Ball, mas que não acontece nos mangás da Rumiko Takahashi. Os personagens são muito bem feitos, embora o enredo base seja fraco, até eu posso dizer que seja fraco, a forma que ela desenvolve o enredo é que está no diferencial. Os personagens são ligados de uma maneira tão incrível que você não vê que são ruins. Todos os personagens são legais ali. Então, não é só, como eu falei, não é só no Rama, no Inuyasha, e, enfim, no Mao também. Outra coisa que talvez seja uma marca registrada da autora, não chega a ser um ponto negativo, é que seus mangás geralmente são focados num casal de protagonista. Isso desde a época de Maizo Mikoko, lá nos anos 80, depois o Rama, o Urusei Yatsura, melhor dizendo, antes do Rama, depois veio o Rama, aí o Inuyasha e tal. Geralmente tem um casal, né? E eles acabam não se dando bem. No Mao, até pelo menos a terceira edição até não tem muita assim briga assim que nem é nos outros casais das outras obras dela. Dá mais a entender que é mais sério, só que mesmo assim eles meio que não se bicam assim. Então, mas enfim, esse é um ponto que não chega a ser negativo, mas também não é tão positivo, que geralmente é esse casal aí. Mas tirando isso, a obra é legal. Os desenhos eu acho muito bacana, como falei, o enredo. Para quem curte folclore japonês, vai se deparar com muita coisa ali. Eu mesmo me confundo para falar que os Omniudis, Ayakashi no caso aí, o Kenobo, que são os espíritos malignos, falam muito das maldições. Realmente é muita coisa do folclore japonês ali. Talvez, inclusive, isso também seja parcialmente um ponto negativo. E quem
não está acostumado muito com a cultura japonesa ou não queira saber muito como é, talvez meio que pule fora da obra. Já que ao contrário de Dragon Ball, ou mesmo Naruto, essas coisas do tipo, eu não é muito focado nessa parte mais folclórica da coisa que ocorre aqui bastante com Mao. A obra também, ao contrário dos demais títulos da autora, pelo menos os que eu conheço, ele é mais sério. Mais sério. É até meio pesado, até alguns. Não é violento também ao extremo, que nem alguns outros aí. Não é isso, mas ele tem uma atmosfera bem mais pesada do que, por exemplo, no Inuyasha, e a hora que Inuyasha já tem cena violenta ali. Mas, por exemplo, ali no volume 3 tem uma coisa que envolve. É isso aí mesmo. Pra vocês terem ideia. Então, é uma obra que vale a pena, pelo menos pra mim, eu tô curtindo muito. Os personagens são carismáticos. Tem também outros personagens que aparecem secundários, como o Nerd, que ajuda a Naoka. Os personagens secundários lá também, lá onde colaboram com o Mao lá no passado. Então realmente é uma obra que, na minha concepção, valeu muito a pena. Eu sou muito fã da autora. E inclusive eu acho que seria muito interessante se outras obras da autora acabassem vindo para cá. Então podemos ir lá a Panini, a JPC tem até a New Pop também tem a opção lá de você escrever de opção como dica para futuros títulos. Então vamos lá pedir um Urusei Yatsura, mais um Ikoko, alguma coisa do tipo aí que apareça também um Rinme, que é uma penúltima obra dela. Vai que, né, gente? Bom, é isso aí. Isso que eu tenho que falar. Não quero dar muito spoiler, né? Mas basicamente é isso aí. Yokai, folclore japonês, viagem ao passado, intercâmbio também entre presente e passado. Ela foca mais no passado do que no presente, pelo menos as 3 primeiras edições. Vai aparecendo outros personagens, como carinha que trabalha que lida com fogo, outro que lida com vento. Não vou falar o nome dos personagens, que já começam a aparecer da edição 3 em diante. Então, para não dar spoiler. Mas curti a obra e vou continuar comprando até seu final. Bom, é isso aí, pessoal. Se curtiram o vídeo, dê um like. Se não curtiram, fazer o que, né? Dê um dislike. Se chegou até aqui e curtiu mesmo o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos no futuro. Fui!